Ministra, a senhora participou de 3 reuniões de alto nível que aconteceram aqui na Assembleia Geral, uma sobre pandemias, outra sobre cobertura universal de saúde e outra sobre o combate à tuberculose. Começando com o tema das pandemias, ministra, que pontos da declaração o Brasil considera mais urgente para implementar a nível nacional? O mais urgente da declaração é, de fato, garantir uma preparação adequada para possíveis futuras pandemias ou outras emergências sanitárias. Isso requer uma participação mais ativa dos países em desenvolvimento. A declaração ainda não assegura essa participação da forma como gostaríamos, mas entendemos que é um passo importante para essa agenda, que é uma agenda que no Brasil foi assumida como uma agenda geral do nosso governo, liderado pelo presidente Lula. Estarmos preparados, evitarmos o que ocorreu com a pandemia de Covid-19 em tantos países do mundo e, em particular, no Brasil. E como é que essa declaração pode contribuir também para outros esforços que estão sendo tomados e que o Brasil tem participado ativamente, como a negociação de um tratado de preparação para pandemias ou da reforma do Regulamento Sanitário Internacional? Sim, o Brasil tem participado ativamente do instrumento, né, para futuras pandemias e essa declaração é um passo para que esse instrumento ele abarque tanto o fortalecimento da vigilância, ou seja, estarmos atentos à possibilidade de novas doenças com potenciais pandêmicos, mas, sobretudo, para o fortalecimento dos sistemas de saúde, porque são sistemas de saúde fortes e resilientes, e o Brasil tem a referência no SUS, no Sistema Único de Saúde, que podem permitir uma melhor resposta a pandemias. E, nesse âmbito, destaquei muito, e isso está presente na declaração, a produção local e regional de produtos de saúde necessários para o enfrentamento dessas crises, desde vacinas, medicamentos, até mesmo produtos de uma tecnologia não tão sofisticada, mas que foram essenciais durante a pandemia e também faltaram, como máscaras adequadas, respiradores. Então, esse conjunto de medidas e, principalmente, né, um sistema de saúde que esteja integrado desde a atenção básica, podendo dar respostas mais efetivas. Para isso, também, os países em desenvolvimento precisam de um financiamento adequado, do fortalecimento de estratégias como o Fundo da Pandemia, mas esse fortalecimento também requer voz desses países, né? Foi a posição que trouxemos do Brasil. Ok. E agora comentando sobre o tema da cobertura universal de saúde. Na sua fala, a senhora destacou a preocupação, na verdade, com a redução da cobertura vacinal, especialmente para crianças, que é um fenômeno mundial que tem acontecido e é um desafio para todos os países. Como é que o Brasil está lidando com esse fenômeno e buscando fórmulas para superar essa baixa cobertura vacinal? São muitas estratégias que precisam ser mobilizadas, desde o Ministério da Saúde voltar a coordenar como tem que ser, e se perdeu no governo anterior um esforço nacional que nós aprovamos junto com estados, com municípios, envolvendo a sociedade civil no movimento nacional pela retomada das altas coberturas vacinais. Então, desde estratégias de campanhas gerais, usando a grande mídia, redes sociais. Mas sabemos que isso não é suficiente. Então, ao mesmo tempo, estabelecemos, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, várias outras instituições que têm trabalhado para melhorar essa cobertura, estratégias locais, microplanejamento local, com apoio financeiro do Ministério da Saúde, que destinou 150 milhões para essas ações, procurando ver a realidade de cada estado, de regiões dentro do estado, de municípios, e observando, portanto, em loco quais são as dificuldades, trabalhando junto a lideranças da sociedade e aos gestores de saúde, aos trabalhadores da saúde na atenção primária, onde se faz a vacinação, para melhorar esse nosso desempenho.
Então, tem sido um trabalho muito intenso, os números estão em processo de consolidação para que nós possamos aferir o efeito de todas essas ações que estão sendo realizadas. E o Zé Gotinha, que hoje não trouxe comigo, porque estou aqui com o símbolo da eliminação da tuberculose como problema de saúde pública, retornou como um grande símbolo, um símbolo também de cuidado, um símbolo afetivo para as crianças e para toda a sociedade e para as famílias de retomada. Por fim, não menos importante, há que se destacar a necessidade de combater a desinformação, ou que tem se chamado de uma maneira geral de fake news. Nós preferimos falar de uma desinformação, como um processo sistemático e deliberado de propagar notícias falsas que têm sido muito intensas na saúde, na área da vacinação. É um processo que leva a uma desconfiança por parte da população, muitas vezes gera pânico e que tem que ser combatido com informação correta, adequada e com a mensagem que a vacina é um ato de cuidado, vacina é vida, como dizemos na nossa mensagem. Quem ama cuida, quem ama protege. Então, essa é uma mensagem muito importante que estamos repetindo. Para completar, eu tenho até destacado que o impacto dessas notícias falsas não é pequeno. Uma pesquisa recente do Instituto da Democracia fez uma consulta, e nessa consulta colocou para os respondentes uma afirmativa e perguntou se era verdadeira ou falsa. A afirmativa era: vacinas fazem mais mal do que bem à saúde. 19,5% das pessoas que responderam disseram que era verdadeira essa informação. Então, aí nós vemos que esse impacto dessas notícias precisam ser combatidas. Não é o único fator, mas é um fator que tem muito peso nesse fenômeno que se chama hesitação vacinal. Né? Não é que a pessoa participe de um movimento contra a vacina. Né? Isso é um outro tipo de movimento, mas ela é afetada, influenciada por essa mensagem, por isso tem que ser claramente combatido com informação correta, com esclarecimento. E junto com isso nós estamos buscando fazer uma política intersetorial, transversal, com o Ministério da Educação, com as secretarias e lideranças em cada local, com lideranças religiosas, para que a mensagem da vacinação e o cuidado em todas as fases da vida se concretizem. Nossa vacina, a Organização Mundial da Saúde já demonstrou que, junto com a água potável, é uma das ferramentas mais importantes para ter aumentado a expectativa de vida, reduzido a mortalidade infantil, e seremos realmente incansáveis. É um movimento abraçado por todo o governo e desejamos que seja por toda a sociedade. E falando em vacina, né, hoje na intervenção sobre tuberculose, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde também destacou a importância de uma vacina para a tuberculose, né, que é uma ferramenta que seria muito estratégica para a gente alcançar a meta de eliminação da doença até 2030. Mas falando especificamente da discussão sobre tuberculose, a senhora mencionou que algumas demandas dos países em desenvolvimento não foram incluídas na declaração. Poderia comentar um pouco com a gente o que pontos faltaram nessa declaração? Não, primeiro, a importância de que nesse mecanismo intermediário que está se propondo, que é o medicamento para uma plataforma para chamadas contramedidas médicas, não é, frente a possíveis pandemias, antes de ser firmado o instrumento que eu mencionei, que haja uma participação efetiva dos países em desenvolvimento. Esse é o principal ponto. Nós temos defendido e também temos feito essa discussão com os países do Mercosul. O Brasil preside o Mercosul, e também coloquei o mesmo ponto na reunião com ministras e ministros da América do Sul, que tem que haver uma concepção abrangente, não é? Ou seja, nós precisamos ter os mecanismos da ciência, da tecnologia acessíveis a todos. É necessário reforçar a produção local e regional
de bens como vacinas e medicamentos, é necessário discutir a proteção social para, quando se fizer necessário, medidas mais duras, como tiveram que ser tomadas durante a pandemia de Covid-19, ocorrer uma efetiva proteção da sociedade, dos trabalhadores que ficam sem meios de vida, principalmente no setor informal, do pequeno negócio. Então, é preciso ter uma visão integrada, abrangente, que passe pelo fortalecimento dos sistemas de saúde e também pela proteção social. Esses os pontos que nós desejamos ser bastante enfatizados. E, além disso, o financiamento, porque sem financiamento, e isso também tem sido muito destacado, não será possível preparar o mundo para uma futura pandemia. E uma distribuição equitativa, né, dos meios existentes para a prevenção. Felizmente, tivemos uma vacina para a Covid-19, mas, infelizmente, até julho de 2021, apenas os países desenvolvidos tinham conseguido avançar com a primeira dose de vacina. E isso foi fundamental para evitar mortes, para evitar hospitalizações dos casos graves, com impacto no sistema de saúde que até hoje sentimos. Filas para exames, para cirurgias, agravamento de doenças crônicas, dificuldades no tratamento do câncer, enfim, o impacto é em todo o sistema e não apenas para as pessoas que infelizmente perdemos para a Covid-19. No Brasil foram mais de 700 mil pessoas, algo inadmissível para um país que tem um sistema de saúde como o país tem. E em relação à tuberculose ainda, o próprio diretor-geral da OMS também apontou, né, que a meta de 2018 era dobrar o financiamento e isso não foi alcançado. Como é que esse tema do financiamento está sendo discutido no Brasil? Existe uma estratégia, porque inclusive existem novas ferramentas para tuberculose que têm um custo mais elevado. Se esses investimentos estão sendo pensados para garantir uma resposta suficiente até 2030, inclusive investir em inovações, se o Brasil também tem algo a compartilhar em relação à vacina, alguma pesquisa que possa contribuir com o mundo também em relação à vacina para a tuberculose? Com certeza. Primeiro, nós temos fortalecido a vacina existente, que teve uma grande dificuldade na sua produção, que é a vacina de BCG, que é uma vacina importantíssima para proteger nossas crianças, mas é fundamental termos uma vacina de ampla proteção para a fase adulta. E isso é uma das metas, como o Dr. Tedros comentou, e está no editorial que assinamos em conjunto e que saiu hoje na revista The Lancet. Então, é fundamental essa pesquisa para a vacina. Como no Brasil, no Sistema Único de Saúde, nós discutimos a incorporação de tecnologias para torná-las acessíveis, sempre considerando as demandas, as necessidades coletivas, e a sustentabilidade também do sistema, nós conseguimos incorporar um medicamento que vai ser muito importante para o tratamento da tuberculose resistente, encurtando o tempo de tratamento de 180 para 60 dias. Então, isso é um marco assim, bastante importante, não é? Reduzir esse tempo de tratamento. Né? Esse medicamento é a pretonamida, que foi hoje divulgada, essa incorporação, e com essa experiência do Brasil, nós esperamos também um compartilhamento com os países em desenvolvimento, estar colocando toda essa capacidade e potencialidade do Brasil a serviço disso. Também o mesmo se aplica às pesquisas clínicas, que são tão importantes para o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos e outros produtos de saúde. Né? Dentro da visão do SUS, tudo isso está contemplado e é essa visão que pretendemos fortalecer. Também eu acho que há um destaque importantíssimo no caso do Brasil e que tem sido muito bem avaliado nesse fórum da ONU, que é o fato de nós termos instituído um comitê interministerial para eliminar, com a meta de 2030,
doenças que têm impacto dos determinantes sociais da saúde. E a tuberculose é uma das principais doenças que atinge hoje cerca de 80 mil pessoas no país e ainda temos, infelizmente, em torno de 5 mil mortes por ano, né, motivadas por tuberculose, o que é algo que, sabendo da determinação social dessa doença, sabendo que há tratamento, está no foco do governo, através do Ministério da Saúde, um esforço concentrado para essa eliminação, mas pensando, como eu disse, intersetorialmente, porque a fome impacta nesse quadro de tuberculose, situações como o sistema prisional em suas condições, áreas indígenas onde nós temos uma grande prevalência de tuberculose, tudo isso faz um olhar também mais detido, né? Não um olhar tão geral, mas um olhar mais detido para onde se concentram, em que estados do país. Tudo isso nós estamos trabalhando para alcançar essa meta da eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. Ministra, uma última pergunta. Um tema que é transversal a essas 3 agendas é a questão da disponibilidade a preços acessíveis das ferramentas médicas, né? Isso foi mencionado nas discussões sobre pandemias, sobre cobertura universal, sobre tuberculose. E muitas vezes não basta ter uma estratégia de produção local, porque existem obstáculos, né, como propriedade intelectual, por exemplo, tanto que esse é um tema que apareceu nas 3 declarações. Como é que o Brasil também tem pensado em retomar uma diplomacia da saúde que também seja pautada pelo uso das flexibilidades na propriedade intelectual para permitir que todos tenham acesso a tratamentos, a vacinas? Eu acho que na questão da propriedade intelectual, nossa posição no Ministério da Saúde tem sido de ter uma visão muito equilibrada entre o que é a remuneração da inovação, o que é a necessidade da sociedade. Em tempos de pandemia isso se torna ainda mais agudo, mas não só. Então, eu creio que esse tema da propriedade intelectual, ele é chave e nós temos trabalhado de maneira a equilibrá-lo com a visão sempre do interesse da sociedade, né? Buscando com que não haja obstáculos ao acesso. Assim que temos trabalhado quando discutimos as compras públicas pelo Estado, sempre com essa visão de garantia de acesso, né? Não numa ideia de que não deva haver a propriedade intelectual, mas que ela deve ter sempre como um limitador o interesse público, né? Como já ocorreu na experiência brasileira em relação a medicamentos para HIV/AIDS. Ministra, algo mais que a senhora gostaria de acrescentar em relação a reuniões bilaterais que foram realizadas também aqui durante a Assembleia durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, encontros regionais, encontros bilaterais ou com a própria Organização Mundial de Saúde? Eu gostaria de destacar a importância da volta do Brasil na minha condição de ministra da Saúde aqui para um evento que teve 3 reuniões de alto nível da saúde, mostrando que a saúde se tornou cada vez mais um tema não só da diplomacia, mas de qualquer projeto de enfrentamento dos grandes desafios contemporâneos. Isso vale para o tema das pandemias, para as mudanças climáticas, que também terão impacto na possibilidade de emergências sanitárias de uma maneira muito clara. Temos acompanhado isso em vários eventos, sejam ondas de calor, sejam inundações, não é? Então, seja no próprio encadeamento de processos que levam a novas doenças infecciosas ou a retomada de antigas doenças em outros contextos geográficos. Um exemplo claro no Brasil é a febre amarela, né, que estava concentrada em áreas distantes da região litorânea, e nós vemos essa
mudança, esse deslocamento mesmo geográfico em anos recentes, tudo isso a ver com esses fatores como mudança climática, desmatamento, que estão interligados. Então, a saúde ela faz parte de um complexo de fatores e pode intervir também positivamente para uma transformação social. Isso que nós discutimos em vários eventos paralelos. O que eu destacaria da minha participação neste momento, além, de ter a consciência da importância que a saúde teve nessa Assembleia da ONU, a reunião que organizamos a partir do Consenso de Brasília, que reuniu os chefes de Estado dos países da América do Sul, de diferentes posições políticas, de uma forma a pensar os interesses e as necessidades da nossa região. Creio que isso foi muito importante. E esse consenso estabelecido em março desdobrou agora na área da saúde, na reunião com ministras e ministros da saúde da América do Sul, em que afirmamos teses em torno desses temas que coloquei: fortalecimento dos sistemas de saúde, sobretudo da atenção primária, preparação para pandemias, um cuidado muito grande com os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde, pensando sua reinserção no mundo que passa por tantas dificuldades, na sua valorização também. E a produção local, que tem sido garantindo uma possibilidade de resposta frente às emergências. Então, isso mostra uma agenda que vem se fortalecendo, e que se manifestou dessa forma nesse encontro. E foi muito bom ter realizado. Vamos avançar para um plano de trabalho dos países da América do Sul, decidimos isso ontem, e então fico muito esperançosa. Não se realizava a reunião do Conselho de Ministros da Saúde desde 2018. Então, para nós foi muito emocionante mesmo estarmos juntos aqui, termos feito essa reunião. E a outra atividade muito importante foi a reunião do Dr. Tedros Adhanom com o presidente Lula, que eu pude acompanhar. Nessa reunião, o presidente Lula manifestou a sua total disposição de, como presidente do Brasil, apoiar a Organização Mundial da Saúde, o multilateralismo, uma visão de acesso equânime à saúde, e que o Brasil colabore de uma forma muito ativa, especialmente para os países em desenvolvimento, para os países mais pobres, de maneira a que a saúde seja um fator de promoção da equidade no mundo. Creio que essa foi a principal mensagem desse encontro.